Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais um vídeo da nossa série, né? História da Filosofia Cristã. Hoje é a aula 9, né? E para você que não me conhece, caiu de paraquedas aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Anderson Porto. Estamos aí compartilhando conhecimento pelas internet da vida. Pois é, se você ainda não faz parte da família Ponte, peço a você isso. Seja bem-vindo, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho da notificação para você receber as novidades. Nosso canal que tem um propósito aqui de alguma forma edificar as vidas através de lives, através de reviews de obras teológicas. Também tenho colocado aqui as mensagens que nós temos pregado na nossa igreja. E dá uma olhadinha lá na nossa playlist. Você vai ver que nós temos também 86 vídeo aulas totalmente gratuitas para teologia para iniciantes. Dê uma olhadinha lá na playlist que você vai ver mais de 80 vídeo aulas. Nosso curso de História da Teologia. Temos aí já bastante vídeos sobre teologia pentecostal. Outra série também, Teologia Paulina. Temos outra série também, que já estamos há algum tempo trazendo, lendo e comentando Confissões, né? O clássico do teólogo filósofo Agostinho de Hipona, né? Muitos chamam de Santo Agostinho. Então, temos bastante coisa. Sugiro a você que dê o like, comente, compartilhe esse vídeo aí com os amigos, né? Compartilhe esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, para você ajudar a engajar o canal. E se você deseja ser um apoiador do nosso canal, aqui embaixo nos comentários tem um link do Apoia-se, a partir de R$5 mensais, se tornando-se um patrono mensal, patrocinador mensal desse canal. Vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo da família Point, e quando nós alcançarmos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, nós vamos começar a sortear livro de teologia para os apoiadores, tá certo? Aqui nos comentários também você vai ver links aí dos cursos básico, médio, bacharel em teologia, grego, filosofia, né? São cursos EADs, né? Nós temos parceria. Se você adquirir esses cursos aí, você abençoa financeiramente, obviamente, o canal, tá certo? Então estamos aí falando sobre Clemente de Alexandria, né? Na última aula falamos um pouco aí sobre a posição, o argumento de Clemente referindo-se a uma espécie de gnosticismo do bem, podemos assim dizer. Na nossa última aula abordamos esse tema, o gnosticismo cristão, né? Não no sentido pejorativo da palavra, não uma forma irônica, não nos referindo aos gnósticos que traziam falsos ensinamentos, mas na concepção de Clemente de Alexandria havia sim uma gnose, um desejo de se conhecer, né? O gnóstico cristão teria o desejo sim de conhecer a Deus na sua simplicidade, conhecer a Deus através da devoção, da submissão ao Senhor, através do conhecimento, da busca na palavra. Então, para Clemente de Alexandria, indo no contraponto, né, que havia ali os gnósticos, né, atuaram muito no século II. Então, de forma assim, até mesmo curiosa, achei interessante isso, Clemente de Alexandria, que era filósofo, teólogo, entendia que havia uma gnose válida, um gnosticismo cristão, digamos assim. Geralmente, quando a gente fala sobre gnosticismo, nós nos remetemos à parte negativa, nós nos detemos aí nos grandes gnósticos, né, pelo qual foram combatidos aí, principalmente aí pelo pai da igreja Irineu de Lyon, no século II, né? Então vamos abordar mais algumas questões aqui, alguns posicionamentos interessantes e ao mesmo tempo complexos, né? A filosofia, né, é uma disciplina não muito difícil, ou melhor, não muito fácil de se compreender no primeiro momento, mas conforme a gente vai se aprofundando, as coisas vão clareando. Então, juntamente com você, nós vamos comentando aí algumas coisas. Eu estou usando como livro-texto a História da Filosofia Cristã, de Philotheus Breuner e Etienne Gilson, da editora Vozes, ok? Ele diz o seguinte... Eu botava em outra página, agora sim. O caráter incompleto e fragmentário das exposições de Clemente dificulta sobremaneira a interpretação da sua obra. Quem
diz isso são os caras cabeções da filosofia, né? Estudiosos. A seguinte exposição, subordinada aos títulos A Dúvida e ao Teodiceia, duas obras dele, A Dúvida e A Teodiceia, é o resultado de uma simples respiga no campo de suas doutrinas filosóficas. Então, o que ele está dizendo aqui, o autor do livro? Ele está dizendo que é muito difícil você, apenas por fragmentos, por poucas obras, ter realmente uma definição conclusa para saber o que o cara realmente pensava. Então ele entende que as obras Teodiceia, Dúvida, tem também as Tromatas, né? São obras que podem trazer assim alguma nuance do pensamento dele, mas não de modo completo, né? Então ele começa aqui a abordar a primeira obra, que é essa obra chamada A Dúvida. As sumárias considerações de Clemente acerca da demonstração baseia-se, pela maior parte, em Aristóteles e nos seus comentadores. Mas também aqui se faz notar a influência estoica. Insatisfeito com os debates intermináveis e infrutíferos de seus contemporâneos, Clemente busca a salvação nos métodos já comprovados dos antigos. Sem dúvida, a verdade está prometida a todos os que a procuram, mas é mister, ou é necessário procurá-la à luz da lógica. Ademais, convém abstrair de todas as considerações humanas e procurar unicamente a verdade. Dadas essas condições, torna-se possível conquistá-la e vencer a dúvida. Esse registro está na obra Estromata, no capítulo 8, do 3, do versículo 1 ao 8. Então, para Clemente, como filósofo cristão que ele era, assim como futuramente seria também São Tomás de Aquino, ele entende que era possível encontrar a verdade por meio da razão, por meio da lógica, né? Algo que vai ter o seu ápice, esse conceito vai ter o seu ápice ali na escolástica, né? Por meio de Tomás de Aquino. Então, ele também se baseia em Aristóteles, o que não é diferente na sua filosofia, por meio também de Tomás de Aquino, séculos depois. Vai ter como base e fundamento para a sua filosofia / teologia Aristóteles, certo? Então, na concepção de Clemente, é possível encontrar Deus, né? Porque ele está falando sobre a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. É possível encontrar a verdade, é possível alcançá-la, conquistá-la por meio da lógica, por meio da razão, né? Essa é uma polêmica, né? Muitas pessoas têm aversão à filosofia, aversão a essa ideia do conceito de que é possível conciliar fé e razão. Eu particularmente não vejo nenhum problema. Como já falei em outros vídeos, existem pessoas, veja bem, se coloca agora como um pregador, evangelista, um cristão que deseja ganhar almas para Jesus. Existem pessoas que você vai dizer, Jesus é amor, e aquela pessoa vai se desmanchar, vai receber Jesus como Salvador e não vai exigir nenhuma lógica para isso. Simplesmente ela vai se namorar pela mensagem da cruz, vai se apaixonar por Jesus e vai seguir Cristo sem muitos questionamentos. Existem pessoas assim. Por isso que o evangelho ele alcança tanto o simples quanto o letrado. Contudo, existem pessoas que, por natureza, elas são, como posso dizer, são inquiridoras por natureza. São pessoas questionadoras. Elas nasceram assim, está inserido, está inerente a ela. Entendeu? Isso não é um defeito. Para algumas pessoas pode até parecer um defeito, pessoa que questiona muito, muito inquiridora, entendeu? Pessoas que usam muito a lógica, raciocínio lógico, a razão. Essas pessoas são aquelas que você fala assim, Jesus ressuscitou. E elas, né, elas vão dizer assim, sim, ressuscitou. Como? De que maneira? O que levou? Qual foi o poder que trouxe Jesus à vida 3 dias depois da sua morte? O que dizem os estudiosos? O que dizem os historiadores? Assim, no primeiro momento, soa para nós como se essa pessoa fosse cética. Um incrédulo aí, ó, filho do demônio. Mas é porque aquela pessoa, diferente de outras, em um ser humano igual, é uma pessoa por natureza inquiridora. Ela é inquiridora não somente na questão da fé. Ela não é inquiridora, ela não é questionadora só realmente em relação às coisas de Deus, mas em tudo, em todas as áreas da vida dela.
entendeu? Na área da vida sentimental, no que diz respeito às finanças. Ela é uma pessoa muito lógica, muito centrada, ela se questiona, isso vai dar certo? Este investimento me trará retorno? Quanto? Quando? Como? De que maneira? Como será esse retorno? Terei prejuízo? Então é uma pessoa que pensa 10 mil vezes antes de tomar atitude. Então, existem pessoas que são levadas normalmente pela emoção, pela empolgação. Então ninguém é igual. Então, quando você prega o evangelho, existem pessoas, sim, que vai ser necessário você jogar a mensagem e depois ter o trabalho de lhe dar mais explicações lógicas e racionais. E vejo isso não como um problema para a questão da fé, eu vejo isso como mais um instrumento, mais um recurso que Deus permite que tenhamos para poder anunciar o reino de Deus, o evangelho, né? Veja só o que diz mais aqui, ó. A impossibilidade da dúvida universal ou da epoqué pirrônica. Sabe o que é epoqué? E-E-P-O-Q-U-E, epoqué. Escrevi aqui a definição de epoqué. Epoqué é o ato de suspender o julgamento sobre as coisas. É a atitude de não aceitar e nem negar uma determinada proposição ou juízo. Então podemos dizer então que o agnóstico ele aderiu, né, sabendo, consciente ou não, a epoqué. Por exemplo, o agnóstico vai dizer, né, a grosso modo, que Deus existe. Ele vai dizer talvez sim, talvez não. Eu não tenho como encontrar argumentos para provar a existência dele, e tampouco não tenho argumentos para negá-lo. Então, tipo assim, eu fico em cima do muro. É epoqué, ou seja, é a suspensão do juízo, é a suspensão, não aceitação e nem negação ao mesmo tempo de uma proposição, de um juízo. Então ele vai falar sobre isso. O que eu dei para entender? Ok, isso é um termo grego, epoqué. Embora o filósofo possa permanecer na dúvida em relação a problemas de menor importância, não se pode, contudo, justificar a doutrina pirrônica, cujos partidários duvidam de tudo, ou pelo menos exigem que se pratique a epoqué, ou suspensão do juízo e do assentimento a não importa que preposição. Na refutação desta doutrina, Clemente dá provas de notável habilidade dialética. Sua argumentação procede em 3 etapas. Então ele contra-argumenta contra esses filósofos que aderiram à epoqué, dizendo que não se poderia afirmar nada. No mínimo, você tem que deixar stand-by, em suspensão, o juízo ou preposição. Não se pode nem afirmar que é verdade ou não. Ele contra-argumenta. Primeiro, letra A, preposição. Nada é verdadeiro. Anula-se a si mesmo. Essa preposição de que nada é verdadeiro, ele diz, anula-se a si mesmo. Afirmam os céticos que nada é certo ou verdadeiro. Ora, ou eles concedem que tal preposição é verdadeira, e neste caso há algo de verdadeiro, e a preposição nada é verdadeiro é falsa. Ou ao contrário, admitem que também esta proposição não é verdadeira, e neste caso não tem o direito de afirmá-la. Portanto, a dúvida universal é um absurdo. Olha que interessante, ele pega a proposição, né, essa expressão, esse termo, nada é verdadeiro, e contra-argumenta. Ele alega que ela é falsa, e ele alega que esta proposição, nada é verdadeiro, no sentido da análise universal, ela seria uma declaração absurda, né? Então, para o filósofo cristão, o ceticismo o ceticismo em si, ele se faz como uma premissa absurda, né? Nada é verdadeiro. Como assim nada é verdadeiro? Né? Ou seja, nada pode ser verdade? Esta caneta não é verdadeira? Isso aqui não é uma caneta? Diria Clemente. Por que não é uma caneta? Isto é uma caneta. Por que é uma caneta? Porque ela tem sua carga de tinta, porque ela tem a sua tampinha que protege aqui a caneta, né, a pontinha dela, por isso que a esfera dela, por isso que ela é chamada de caneta esferográfica. Por que seria falso? Isso aqui não é uma caneta, isso aqui é o quê? Um jegue? Isso aqui seria uma tartaruga? Então ele parte da questão da premissa de que essa afirmação é absurda. Sim.
chega até a ser infantil, né? Essa declaração de dizer nada é verdadeiro. É absurdo. Isso aqui não é um jegue, isso é uma caneta. Muito bem. Letra B. O pirronismo é necessariamente incoerente. O pirronista pretende suspender o juízo, né, o cético, ou para ser coerente consigo mesmo. Ele deveria abster-se, inclusivamente, deste juízo e renunciar àquela regra da epoqué, para entregar-se ao mais absoluto silêncio. Com efeito, é impossível afirmar a necessidade da epoqué sem ipso facto comprometer-se a alguma coisa, pois é evidente que o pirrônico renuncia, pirrônico é o filósofo, né, cético, renuncia à dúvida ou epoqué no que respeita a esta mesma dúvida ou epoqué. Olha só que interessante. Aqui. De fato, não lhe ocorre duvidar do fato da dúvida, como também não duvida de que é o homem. Ou seja, ele diz que o cético se torna incoerente, porque ele diz que deve-se duvidar de tudo, deve-se ter atitude de suspensão de qualquer proposição, né, de que algo é verdadeiro. Ele diz aqui, então esse cara deveria renunciar também a essa questão da própria epoqué. Porque ele está afirmando que a epoqué é uma verdade. Ele afirma que duvidar é um fato absoluto. Ele diz, não, você está entrando em incoerência. Você também tem que fazer com que haja a epoqué, a suspensão ou a dúvida em relação ao que você está afirmando, que a epoqué tem que suspender o juízo. É um jogo de palavras, né? A filosofia tem muito isso, né? As premissas, o contra-argumento, muito interessante. Ou seja, há incoerência no que você está dizendo. Você afirma que que a epoqué é algo, um fato absoluto. Duvidar é um fato absoluto. E você deveria renunciar também a essa premissa. A premissa de que a epoqué é uma verdade absoluta. Que verdade é essa? De que se deve duvidar de tudo. Tá entendendo? Deu para compreender? É interessante, né? Então ele contra-argumenta usando aí essa linha de raciocínio muito interessante. Letra C, ele tá argumentando, falando sobre a dúvida. O pirronista que admite a necessidade de se praticar a epoqué, da epoqué, ou seja, a abstenção da abstenção do juízo, é levado a admitir com isso mesmo a possibilidade de pelo menos um conhecimento verdadeiro. De fato, com tornar-se objeto de dúvida, a primeira epoqué torna-se incerta. E admitindo isto, admite-se a possibilidade de algum conhecimento certo. De forma que a dúvida abre a possibilidade para um conhecimento certo. Uma vez removido o perigo do ceticismo, resta-nos sair em busca de um caminho seguro para a verdade. Deparamo-lo na demonstração. Então, ele entende, ele argumenta que o fato do pirronista, do cético, do filósofo cético, entender que é necessário, né, isso seria uma premissa absoluta, tomar posse ou vivenciar ou declarar que a epoqué é absoluta, só neste fato esse indivíduo já se torna incoerente e que ele deveria, no mínimo, objetar acerca da possibilidade de uma dúvida absoluta. Ele teria que, no mínimo, fazer uma análise de que existem pontos de fato, de verdade. Então, aqui, na verdade, temos um filósofo cristão, né, que está tentando usar a lógica e a razão para levar o cético, o filósofo cético, que só se utiliza da razão, não da fé, a entender que a verdade pode ser alcançada, porque o grande debate era este. A verdade pode ser alcançada? Agora me lembrei daquela passagem lá em João capítulo 18, né, que Jesus sendo interrogado por Herodes, por Pilatos, né, e Jesus vai dizer que aquele que é da verdade, dá ouvidos à verdade. Aí Pilatos pergunta, né, que é a verdade?
eram os questionamentos de séculos dos filósofos, né? Ele conhecia da filosofia, Pilatos. Ele pergunta quem é. Então, para a filosofia, a busca é o que é a verdade, não quem é. Porém, Clemente de Alexandria, tendo que argumentar com esses caras, a priori ele não está apresentando, você precisa crer em Jesus porque ele é o Messias, o Salvador, ele veio morrer por você. Não, ele a priori ele descarta esse tipo de evangelismo direto para tentar levá-los a entender que é possível encontrar a verdade. Porque estes filósofos pirrônicos, céticos, eles entendiam e estavam em busca da verdade. De uma verdade ou algumas verdades. No singular, que é a verdade? A pergunta de Pilatos era a pergunta desses caras, que é a verdade? Eles não estavam procurando uma pessoa, mas um conceito. Um conceito possivelmente abstrato. Entende? Eu penso que o pensamento de Clemente era tentar levá-los a concordar. Ok, nós entendemos sim. Deixamos de abraçar a époque, a suspensão da proposição, né, e do juízo, deixamos de lado a époque para entender o que você está falando aí, para absolver, de aceitar. Aceitamos. Sim, existe uma verdade. Eu acho que ele esperava que os caras, nesses argumentos, declarassem isso para depois apresentar Jesus de maneira nua e crua. Demonstração, silogismo, persuasão e análise. É necessário distinguir cuidadosamente a demonstração da simples persuasão. Uma e outra, por sua vez, devem diferenciar-se do silogismo. O silogismo não passa de um raciocínio correto, pelo qual se passa de duas premissas pressupostas a uma conclusão. Premissa 1, premissa 2, conclusão. Certo? Ao passo que a demonstração é um raciocínio cujo antecedente não consta de premissas meramente supostas, mas garantidamente verdadeiras. Ok? Então ele está fazendo aqui as diferenciações de demonstração, silogismo, depois vai falar sobre persuasão e análise. Vamos lá, recapitulando. Silogismo são premissas, premissa 1, premissa 2, conclusão. Exemplo. O homem é bom. Premissa 1. A premissa 2. A bondade é inerente ao homem. Premissa 2. Conclusão. Todos os homens, logo, todos os homens são bons. Ou, uma segunda opção aqui de conclusão, toda a bondade está no homem. Entende? Então tem que ter premissa 1, 2 e conclusão. Demonstração não. Ele diz aqui a demonstração, você já joga o argumento partindo do pressuposto que aquele argumento é um fato verdadeiro. Vamos voltar aqui à questão da caneta. Demonstração é isto. Ele diz assim, isto é uma caneta. Ponto. Isto refere-se ao que? A demonstração. Refere-se ao fato de que não existe aqui premissa 1, 2 e 3 para a conclusão. Eu estou apresentando, fazendo a demonstração direta do objeto, ou do conceito. Pá, demonstração. Isto é caneta, ponto final. Ok? A persuasão, ao contrário, é uma conclusão tirada de premissas prováveis. Deixa eu até sublinhar aqui. É bom fazer esses apontamentos. Vamos lá. Vou buscar um exemplo aqui. A persuasão é uma conclusão tirada de premissas prováveis. Por exemplo, você vai pregar no evangelismo, vai fazer um ar livre na rua, te dá a oportunidade de trazer a mensagem do evangelho. Qual é a sua função ali ao pregar a mensagem da cruz? É persuadir. Claro, a gente sabe que quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, não estou falando dessas questões, estou falando na sua missão ali. A sua missão é procurar persuadir os homens a aceitar a mensagem da cruz. Não é isso? Diz aqui, é uma conclusão tirada de premissas prováveis. Né? Claro, nós temos fé, nós acreditamos piamente. Eu não duvido, você não duvida de que Jesus morreu e ressuscitou.
Só que para o ouvinte, o seu ouvinte que não conhece a palavra, que desconhece a mensagem, o homem natural, né? Ele recebe aquelas mensagens, recebe aquelas mensagens persuasivas, de que ele precisa aceitar Cristo, porque Cristo morreu por ele, morreu no Calvário, porque Cristo expiou os pecados dele. Vai vendo, né? Complexo, né? Ele ouve isso como premissa provável, porque vários pensamentos vão passar por ele, né? Quais são as premissas prováveis? Será mesmo que Jesus morreu por mim? Mas eu não estava lá para provar. Há fotos, há documentos aí. Documentos seria o Novo Testamento. Sim, mas alguém filmou isso? Alguém filmou? Não tinha ninguém para fazer selfie mostrando Jesus ressuscitar, morrer e ressuscitar. Ou seja, para o ouvinte, temos premissas prováveis. Interessante, né? Talvez seja provável que Jesus tenha ressuscitado, pensa o ímpio. Se de fato, né, se provavelmente ele tenha ressuscitado, então seria interessante eu crer nessa mensagem, eu receber essa mensagem. Entende? Então é pelo poder da persuasão, poder do argumento. Então analisamos aqui silogismo, demonstração e persuasão. Silogismo, demonstração, persuasão. E análise. Análise é um processo que segue um caminho inverso ao da demonstração, né? Ou seja, a análise, o próprio nome já está dizendo, né? Vamos fazer uma análise. Por exemplo, eu me lembro quando eu estudava a língua portuguesa, ensino fundamental, acho que até hoje é complicado, né? Estudar português, cara. Assim, fazer a sintaxe, estudar, né, a gramática, classes gramaticais. Eu acho muito interessante, né? Quem domina o assunto, professor, né? Mestre em língua portuguesa, ele pega uma oração, né? Uma frase. Uma oração com verbo, né? Etc. Ali com preposições, etc. Com os termos ali, com substantivo, com adjetivo. E ele fala, vamos fazer agora a análise sintática. Era lindo o professor quando dizia isso, né? Ele conseguia fazer, eu não. Façamos a análise sintática desta oração. O que é verbo, o que é adjetivo, predicado. Ou seja, uma análise é diferente da apresentação, né? Isso aqui é caneta, ponto, demonstração. Mas aí vamos fazer a análise desta Bíblia aqui. É diferente, né? Eu demonstro a caneta, você já viu, né? O que se compõe a caneta. Tinta, um rolinho esferográfico na ponta e a tampinha, show. E a análise. Eu preciso que abrir esta Bíblia, fazer um review, mostrar os textos, as notas explicativas, mostrar se tem mapa, se tem concordância ou não. Fazer uma análise. Diferente, né? Algo muito mais profundo, demanda mais tempo, paciência. A demonstração é um processo conclusivo. Aristóteles emprega a mesma expressão imprecisa de logo, pelo qual, a partir das duas verdades conhecidas, se obtém uma terceira antes desconhecida. As premissas podem derivar a sua evidência, quer da experiência sensível, quer do pensamento. Em ambos os casos, levam a uma conclusão cientificamente certa. É claro que tais conclusões podem servir de premissas para novas demonstrações. De sorte que a demonstração deriva invariavelmente de premissas seguras e indubitáveis, dando início a toda uma sequência de novas proposições obtidas por via silogística. A análise, ao invés, procede pelo caminho inverso, visa encontrar as primeiras proposições evidentes que dão origem ao conhecimento certo de outras proposições menos evidentes. Certo? A opinião é um silogismo provável. Quer dizer, um raciocínio formado de proposições meramente verossímeis. Né? Quando você emite opinião, isso também achei interessante, é um silogismo provável. Quando você emite uma opinião, não significa que no final da sua opinião você estará com 100% com razão, mas geralmente quem está emitindo uma opinião está partindo de pressupostos, no mínimo, verdadeiros, verossímeis. Né? Uma pessoa honesta, ela não vai trazer opiniões baseadas em proposições, em fatos mentirosos. Ela, né, geralmente ela parte do pressuposto de proposições minimamente verdadeiras. Opinião. Então é um silogismo provável.
é provável que no final da opinião você chegue, poxa, não bateu não, ele argumentou, ele trouxe uma opinião, mas essa opinião eu não concordo. É um silogismo provável. É provável que esteja certo, é provável que esteja errado. É claro que um tal raciocínio só pode conduzir à confiança, né? Uma pisti, a fé. Isto é, uma certa persuasão comparável à convicção produzida no auditório pelo orador, que não se serve das razões evidentes. Se, porém, as premissas não forem nem evidentes nem prováveis, teremos um silogismo que, apesar de correto, carece de forma convincente. De força, né? Precisa de uma força mais convincente. Clemente discute, outro assim, as condições exigidas dos vários elementos constitutivos da demonstração. Também aqui as suas exposições se fundam nos segundos analíticos de Aristóteles. Propõe, enfim, uma teoria das causas, onde a divisão estoica é reduzida à divisão aristotélica. Pois é, 2 páginas tão somente, olha que eu corri um pouco aqui no final, para o vídeo não ficar muito longo. Eu acho que foi bastante proveitosa essa aula, não é isso? Dê o like, Deus abençoe, até a próxima. Vamos falar sobre a outra obra dele, Teodiceia. Estamos em Clemente ainda. Deus abençoe e até a próxima.